Maturidade e resistência. Hoje o tema que a gente quer comentar é sobre esse assunto, maturidade e resistência nos relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento, eu estava lendo o versículo de Provérbios aqui, 27, você acompanha comigo aí, versículo 17. Eu vou ler a parte B, que fala assim, um amigo afia o outro amigo. Um amigo afia o outro amigo. Como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo. Quando a gente tem um relacionamento, a gente se torna um amigo. E o que é um amigo? Amigo é uma pessoa leal, uma pessoa companheira, uma pessoa ajudadora, uma confidente. Uma pessoa leal é que ela honra o outro aonde o outro não está. Ela sempre está honrando o outro. Algo muito ruim, e já aconteceu com a gente também, de a gente às vezes desonrar o outro com algo que aconteceu no nosso relacionamento e entristecer um e o outro no meio dos amigos, desonrar em público, né? É algo, por isso que o tema hoje é resistência e amadurecimento. Por quê? Porque aqui, quando a gente passa por algo assim, de acontecer algo de um falar do outro perante os amigos, a gente acaba tendo conflitos. E isso precisa ter resistência. Se não tiver resistência dentro de casa, vai acabar por causa da desonra que isso acaba acontecendo, né, Fia? Quer comentar algo sobre isso? A gente precisa de ter resistência para esperar o tempo de alinhar, né? Porque de a gente amadurecer. vai se alinhando. Então, até esse amadurecimento chegar, até o entendimento dos dois se abrirem, né? Existe um tempo e a gente precisa ter resistência. Porque hoje a gente vê muitos casamentos, amizades e relacionamentos em empresas, seja aonde for, em igreja, ambientes a qual frequentamos, se romper muito rápido. Porque a gente não tem tido tempo, não tem tido paciência de esperar o tempo de amadurecimento do outro. Então, é importante a gente ter paciência, porque a maturidade só vem com o tempo. E o tempo precisa de resistência. Então, a resistência e o amadurecimento, que é o tema de hoje, fala muito sobre isso. Todo mundo vai passar sobre isso. A gente muitas vezes foi maduro em algo e outras vezes não. Mas precisa ter uma resistência de permanência para a gente se amadurecer e prosseguir e mudar de etapa. Porque é uma etapa. Uma etapa que foi vencida, você vai passar outra etapa. E precisa, de novo, de resistência e amadurecimento. Porque se você não tiver resistência, não vai ter como você se amadurecer ali. Porque para cada tempo existe, para cada processo existe um tempo. E para cada tempo, a gente precisa estar consolidado em alguma coisa. Isso que o Thiago falou é interessante, porque a gente também passa por esse processo. Então a gente precisa ser paciente conosco e com outras pessoas, né? Porque a gente está se amadurecendo, outras pessoas estão se amadurecendo. E é uma corrida. Um tá chegando primeiro, o outro tá chegando, né? O outro demora um pouquinho mais. E a gente vai ajudando um ao outro. E se não tiver essa permanência... Por isso que o versículo de Provérbios fala assim, um amigo afia o outro. Mas precisa ser amigo. Você pode ver que para afiar o outro, para deixar o outro se aprimorar o outro, precisa ser amigo. Um amigo afia o outro. E os relacionamentos que eu vejo, que eu até falei num tempo também que a gente amadureceu nisso, que a gente tem que ser amigo. Falei, Tainá, é bom a gente conversar sobre vários assuntos, sobre várias ideias. Tem assuntos que ainda a gente talvez não tenha amadurecimento para conversar. Mas a gente vai crescendo conforme a gente vai conversando sobre vários assuntos. E nessas conversas que vem o amadurecimento. Porque às vezes tem conversa que dá conflitos e a gente acaba recuando, esperando o amadurecimento do outro para poder conversar de novo sobre aquele assunto. Isso é ser amigo. Mas precisa de amadurecimento e resistência. Resistência que eu falo de permanecer junto, sabendo que o outro ainda não está maduro para essa conversa. E eu falo até isso sobre relacionamento de amigos mesmo. De pessoas que estão próximas com você. Tem algo que tem amigo seu e meu, e eu também sou assim, que tem coisa que a gente não está preparado para ouvir. Não está preparado para essa conversa. Já viu muito essa frase, né? Sim. Você não está preparado para essas conversas, né? Não está preparado para conversar sobre o assunto. E a gente não pode tocar ainda, porque precisa haver um amadurecimento. Uma coisa que eu aprendi é a gente não se sabotar. Sempre que eu não tô pronta para um assunto ainda, eu peço tempo para isso. Por quê? Porque se eu não tiver amadurecimento e querer encarar aquilo, as minhas, como eu posso dizer, os meus impulsos vão manipular as minhas respostas, entendeu? Ao ponto de eu ser negligente, de eu não saber responder e acabar ficando uma coisa, né, desonrosa. Então eu preciso esperar também o meu tempo. Não tô pronta ainda para conversar sobre esse assunto. É importante a gente sempre falar, não tô pronto. E o não estar pronto não isenta você se preparar. Você tem que se preparar. Boa. Né? Mas você tem que também assumir que não está pronto naquele momento. Mas você promete correr atrás de se preparar psicologicamente, mentalmente, sentimentalmente, espiritualmente para falar sobre, porque a gente precisa encarar os nossos gigantes, não é fugindo dele que a gente vai vencê-los. Então a gente precisa se preparar, mas quando a gente não estiver preparado também é importante a gente pedir um tempo ali, tá bom? Então esse é o tema que a gente vai deixar hoje, a gente vai preparar outros temas sobre vários assuntos, não só de relacionamentos, mas nós já tava com algo separado para 7 dias de vários temas sobre vários assuntos. E esse é o primeiro tema nosso,
resistência e amadurecimento. É muito forte isso. E você fique com essa palavra, fique com esse entendimento. Provérbios 27:17. Um amigo afia o outro. Amém? Deus abençoe.